Pessoal, eu estava literalmente andando e um homem se aproximou e me deu um soco no rosto. Então, eu levei um soco no rosto quando estava indo para casa. No vídeo de hoje, nós traremos um caso onde mulheres alegam ser agredidas aleatoriamente, a socos, na rua. Você se pergunta, isso aconteceu no Rio de Janeiro? Não. No Brasil? Não. Isso aconteceu em Manhattan, Nova York. E aí, guerreiros, tranquilo? Estamos aqui para mais um Resenha Marcial. Meu nome é Rafael e eu sou instrutor da equipe RTKD de Taekwondo Tradicional. Neste programa, nós sempre traremos algum caso que será avaliado sob a ótica da filosofia marcial. Vamos aos fatos. Várias mulheres da cidade de Nova York estão recorrendo às mídias sociais, alegando terem sido socadas aleatoriamente na rua. Agora, os vídeos são surpreendentes e provocaram indignação em todo o país. Michelle Ross, da Fox Eyes, dá uma olhada mais de perto no que está acontecendo. Pessoal, eu estava literalmente andando e um homem se aproximou e me deu um soco no rosto. Então, eu levei um soco no rosto quando estava indo para casa. As mulheres estão usando o TikTok para compartilhar histórias semelhantes de ataques não provocados com socos no rosto nas ruas da cidade de Nova York. Oh, meu Deus, está doendo muito, não consigo nem falar. A influenciadora Hallie Kate desenvolveu um inchaço na testa depois que, segundo ela, um homem que passeava com um cachorro lhe deu um soco na segunda-feira em Chelsea. Eu estava literalmente andando e um homem se aproximou e me deu um soco no rosto. Histórias de mulheres da cidade de Nova York que se tornaram virais no TikTok. Eu literalmente acabei de levar um soco por um homem na calçada. Seus vídeos detalham como elas supostamente levaram um soco no rosto sem qualquer provocação. Várias mulheres postaram esses vídeos descrevendo alegações semelhantes apenas na última semana. Hallie Kate postou sobre uma agressão na segunda-feira. Ela diz que teve de ser tratada em um centro médico local por causa de ferimentos no lado esquerdo do rosto. Oh meu Deus, está doendo muito, não consigo nem falar. Olivia Brand postou atualizações sobre sua própria experiência no início deste mês, depois que comentaristas no TikTok começaram a relacionar os dois casos. Acabei de receber uma ligação do detetive do Departamento de Polícia de Nova York. A polícia de Nova York diz que está investigando os incidentes, mas afirma que não está claro no momento se eles estão relacionados. A polícia anunciou uma prisão por agressão relacionada ao caso de Hallie. A série de mulheres disse que isso aconteceu com elas nas últimas semanas. Esta mulher postou sobre ter levado um soco no rosto há 2 anos. Oh, meu Deus! Eu literalmente acabei de levar um soco no rosto de um sem-teto. Tipo, literalmente caminhando para uma academia. Eu caí direto no chão e fiquei totalmente... Corpo. Incrença. Em um comentário, agora excluído, em um dos vídeos do TikTok, a ex-estrela de Real Housewives of New York City, Bethany Frankel, comentou sobre uma experiência semelhante, escrevendo: "Isso aconteceu comigo há alguns meses, mas tive vergonha de dizer que estava fazendo um vídeo de uma padaria." E em todos os vídeos do TikTok, as mulheres dizem que estavam em seus celulares sem prestar atenção. Portanto, elas estão dizendo às mulheres de todo o mundo que devem estar mais atentas ao que as rodeia. Em Chelsea, Michelle Ross, Fox 5 News. Outros usuários postaram vídeos expressando choque, medo e até mesmo compartilhando dicas para se manter seguro, como não se distrair com o telefone enquanto estiver fora de casa. Não é a primeira vez que esse tipo de incidente é relatado na cidade. Quando vídeos como esse começaram a aparecer, todo mundo os enviava para mim e comentava, me adicionava e dizia: "Olha, essa garota passou por algo semelhante." Hélio Wagner diz que levou um soco no rosto de alguém que ela não conhecia. Então estávamos caminhando um em direção ao outro e ele não parecia louco, nem assustador, nem nada. Antes que eu percebesse, ele meio que se aproximou de mim na diagonal, me deu um soco no rosto e correu naquela direção. E algumas mulheres como Hélio, que carregam kit de autodefesa, dizem que, à luz dos ataques recentes, não se sentem mais seguras. Eu adoro Nova York, mas como mulher é muito assustador. Então eu me sinto mais segura, como se estivesse carregando algo comigo para me defender, para que caso isso aconteça novamente, eu não esteja completamente indefesa. Guerreiros, na RTKD nós sempre avaliamos uma situação de defesa pessoal em 3 etapas: preparar, agir e zarpar. A primeira etapa é a preparação. Estar preparado é 95% da garantia de uma defesa pessoal bem-sucedida. É lógico que não existe nada 100%, mas se você tem uma preparação, quando você se depara com a situação, a sua chance de sucesso é muito maior. E quando nós falamos de preparação, isso envolve basicamente treino, não apenas ferramentas. De nada adianta você ter uma ferramenta se você não teve o treino para utilizar aquela ferramenta corretamente. Muitas vezes isso se torna até um risco maior.
utilizar uma ferramenta que você não tem o conhecimento. E nós podemos dizer que em 90% dos casos é aí que está o erro, na falta de preparação. Você se depara com um problema, só que você não tem o treino necessário para estar preparado para lidar com aquela situação rapidamente. Relaxar não é uma opção. Muitas vezes o não iniciado, ele acredita que ele está numa situação segura, mas a sua segurança pode mudar num piscar de olhos. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não tem como escapar disso. E como eu disse, a segunda etapa das 3 etapas da defesa pessoal na RTKD é a ação, é agir. Você está preparado para agir. E a sua ação, ela tem que ser pensada num piscar de olhos. Muitas vezes a situação, ela dura menos de um segundo, a situação de risco na qual você está envolvido. Então, é necessário que você haja, muitas vezes, por reflexo. Por isso, a preparação é tão importante. Mas a ação é o que realmente vai contar. A preparação é feita para ação. Uma vez que a ameaça se declara e você não tem uma rota de fuga, a forma como você vai agir vai determinar o sucesso ou não na sua defesa pessoal. E vamos sempre lembrar, não entrar no conflito é a melhor ação possível. Todas as suas ações devem ser focadas em evitar o dano e não aumentar o dano. Então, muitas vezes, a ação não quer dizer confronto, revide, luta. Quer dizer escapar, que é a terceira etapa, zarpar. Você precisa agir para, na terceira etapa, se afastar do risco. O quanto mais longe do risco você estiver, mais bem-sucedida é a sua defesa pessoal. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, o não preparado, a ação dele vai ser a paralisia, a não ação. E é o pior cenário, onde você se paralisa diante de uma situação de risco. E aí, qualquer coisa que acontecer está ao vento da sorte. Então, falando deste caso específico, como você viu no vídeo, infelizmente, a vítima só pensou em se preparar após o evento traumático. E isso é algo muito comum. Infelizmente, o pensamento sobre que algo pode dar errado, ele geralmente é afastado, já que não acontece todos os dias. Então é uma coisa que a pessoa se permite relaxar e abstrair. Mas o perigo mora nisso. Se você deixa uma brecha no muro da sua casa, pode ser que nem hoje nem amanhã alguém entre, mas em algum momento alguém vai entrar. E aí você vai ter que lidar com aquela situação de uma maneira muito mais direta. E no caso da defesa pessoal é a mesma coisa. Uma vez que você está preparado e vigilante, dificilmente você vai entrar na situação de risco. Você vai ter uma capacidade maior de avaliação de risco. E toda vez que você avalia melhor o risco, você tem opções melhores para lidar com ele. O problema é quando você não pensa no risco e ele acontece. Como você pode ver no caso do vídeo, a vítima só pensou em defesa pessoal, infelizmente, após o evento traumático. Quando eu indico para todos vocês, guerreiros e guerreiras, se você tem uma pessoa que você se preocupa, ou até mesmo com você, você precisa estar preparado. Defesa pessoal, luta, é como nadar e correr. Todo ser humano tem que ter uma capacidade mínima de fazer. Nadar, correr e lutar são atividades inerentes a todo ser humano. Todo ser humano tem que ter uma capacidade mínima de executar essas 3 funções. Por quê? Elas só serão necessárias numa situação de alto risco. Então, é bom que você tenha essas ferramentas. E como você pode reparar, a vítima, geralmente, que não tem uma preparação, ela vai do 0 ao 100. Antes do evento traumático, ela nem pensava nisso. Mas uma vez que acontece o evento traumático, ela só pensa nisso. E tenta se preparar de uma forma, não necessariamente, que é ideal. A preparação, ela é tão importante porque ela é o treino. E se você tem uma ferramenta sem treino, você dificilmente vai fazer o melhor uso daquela ferramenta. Como vocês puderam perceber, ela adquiriu várias ferramentas de defesa pessoal. Porém, ela aprendeu a usar alguma delas. Muitas vezes, todas aquelas ferramentas juntas, sem a preparação, só vão causar um transtorno caso ela tenha que usar novamente. Se alguém atacá-la, ela vai se embaralhar com tudo aquilo ali, nenhum deles ela tem um treino mínimo para utilizar, então a chance de piorar a situação é muito maior. Seria melhor ela pelo menos aprender a correr
e correr numa situação dessa e ficar mais atenta ao seu redor. Porém, com aquelas ferramentas todas na mão, pode ser até que a pessoa que vai agredi-la pegue aquelas ferramentas, já que ela não sabe usar, e ainda use contra ela. Esse é o maior risco. Então, o que eu indico para todas as pessoas que pensam em defesa pessoal? Comece pelo treino. O treino vai capacitar você para utilizar qualquer ferramenta. Porém, nenhuma ferramenta vai capacitar você sem um treino. Sempre comece por uma preparação mental e física para que você possa utilizar a ferramenta da maneira correta a seu favor. E um detalhe interessante, repare que ela pensou cuidadosamente na cor dos itens, mas não na utilização deles. Então, guerreiros, qual a conclusão deste caso? Você que está no Brasil, vai viajar para qualquer lugar mesmo. Sempre faça uma pesquisa do que está acontecendo naquele local atualmente. Não se guie por filmes que você viu, seriados ou panfletos da agência de viagem. Eles nunca vão te contar a história ruim, somente a história boa. Se você quer saber o que realmente está acontecendo naquele local, busque informações locais atuais. Outra informação importante: se você não tem um histórico de arte marcial ou nenhuma preparação para a defesa pessoal, você tem que ser a pessoa que mais pesquisa e a mais preocupada, porque provavelmente você é aquela que mais se coloca no papel de vítima perante um agressor. Mesmo que você não pratique uma arte marcial, mesmo que você não tenha nenhum treinamento, o perigo continua ao seu redor, como sempre. Ser um vegetariano não te protege de um leão. Afinal, a nossa vida é o nosso bem mais importante. Sem ela, não tem nada além. Então, proteger a sua vida é o serviço mais importante. E quem protege a sua? A sorte? E se você precisa desenvolver uma mente marcial e um corpo marcial, entre em contato conosco na RTKD. Nós podemos te ajudar. Gostou do conteúdo? Like. Não gostou do conteúdo? Dislike. Acha que pode contribuir com alguém? Compartilhe. E se tiver opinião, comente. E lembre-se, arte marcial não é esporte. Arte marcial é filosofia de guerra. Até a próxima, guerreiros. Tecom. Guerreiros, o papo é reto. Atleta treina e se alimenta. Acesse loja.rtkdesportes.com.br. Lá você encontra os melhores suplementos, materiais esportivos e itens exclusivos. Os preços já são imbatíveis e usando o cupom RTNT você ganha um desconto que nocauteia a concorrência. Acesse agora pelo QR Code que está na sua tela. E vem, que tem o melhor para os guerreiros.